Muito bem. Bom, no mês de julho, como já é tradicional, a gente tem a nossa EBD de férias. A gente vai tratar sempre de assuntos pertinentes à nossa vida, mas que saem um pouquinho da rotina e da maneira como a gente trabalha as salas de aulas, né, e a EBD normal. São normalmente assuntos que interessam a igreja inteira e que têm aplicações mais práticas para a nossa vida, né? Coisas que a gente vai atuar e que a gente vai mudar diretamente nas nossas rotinas, na nossa vida, que vão ser úteis e que cabe a gente discutir mais profundamente. Por isso, normalmente, a gente toma um mês inteiro falando sobre isso. E nesse mês de julho, nós vamos falar sobre a sexualidade num ponto de vista cristão. E a sexualidade não é só sexo, tem muito mais do que isso acerca da sexualidade. E ela é importante, interessante, útil para todo mundo, apesar de, você pode falar assim, poxa vida, mas eu já tenho 60, 70, 80 anos, já tenho 50 anos de casado, já tenho filho, já tenho neto. Acredite, tem coisa a se aproveitar aí. Esse assunto, ele sempre foi importante, ele sempre foi relevante, mas na nossa geração ele tem sido muito problemático, muito sério, muito profundo. Porque a gente já teve gerações onde o maior desafio à santidade talvez era o álcool, cigarro, droga, briga, morrer cedo demais por causa de guerra. Enfim, a gente teve desafios ao longo do tempo. A nossa geração ela é hipersexualizada. A gente tem crianças de 5, de 6 anos que já têm contato com isso. A gente tem gerações inteiras destruídas por causa disso. A gente tem pessoas de todos os tipos sendo afetadas por isso. E a igreja precisa responder a isso. A igreja precisa interagir com isso e tocar sobre esse assunto. E é por isso que é tão importante que a gente fale sobre isso. E para essa meditação da manhã, eu queria trabalhar um tema que vai passar ao redor daquilo que a gente vai falar nesses próximos domingos. Eu queria falar com os irmãos um pouquinho, e bem rápido mesmo, a ideia de que o Minuto Devocional seja um minuto devocional, então eu vou só dar uma pincelada sobre esse tema, mas eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês em Romanos 6. Eu queria falar sobre santidade e o como isso nos ajuda e o como isso vai interferir na nossa vida cristã e o como isso vai ser relevante para esse tema que a gente vai trabalhar esse mês. Então, se você puder abrir sua Bíblia aí, Romanos 6, nós vamos ler os versículos 13 e o versículo 14. Diz assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muito bem. Eu queria só tratar uma dúvida, uma dificuldade de interpretação, talvez até um entendimento errado, acerca dessa ideia de que o cristão tem de que ele já não é mais escravo do pecado, de que ele não está mais preso ao pecado e de que ele não é mais alguém dominado pelo pecado. Porque normalmente quando a gente se converte, a gente começa a ouvir isso: você já não é mais escravo do pecado, você foi liberto do pecado. E aí você provavelmente, em algum momento da sua vida, se não agora, algum tempo atrás, ou algum tempo no futuro, você vai se ver no pecado. E aí você vai falar assim: ué, como que se eu não sou mais escravo do pecado, se eu não estou mais preso no pecado, mas eu caí em pecado e eu estou no pecado, como que eu faço? Será que eu não sou cristão então? Será que eu não sou salvo então? Será que está faltando alguma coisa da minha parte? O que está acontecendo que, se eu não sou escravo do pecado, eu não deveria mais viver no pecado ou cometer o pecado? Pois é, aí é que está o nosso equívoco. Quando a gente fala que a gente não é mais escravo do pecado, em primeiro lugar, a gente precisa entender que isso não significa que você não vai mais pecar. O pecado, ele foi tirado da tua vida como o seu Senhor. Ele vai ser destruído do mundo só na volta de Cristo. E o mundo
no qual você vive e vai continuar vivendo até você morrer ou até Cristo voltar, ele é um mundo de pecado. Ele é feito, ele é dominado, ele é permeado, ele é dominado pelo pecado. E você vai viver dentro desse mundo. E quando a Bíblia fala que você não é mais escravo do pecado, ele não está dizendo que você não é mais capaz de pecar, ou de que você vai viver a vida inteira e não pecar. É possível. É possível viver uma vida santa, que é o nosso objetivo. Mas é um processo. Mas quando ele fala que nós não somos mais escravos do pecado, o que ele está querendo dizer exatamente? Eu queria usar uma metáfora para que você tente entender um pouco. Imagine que você vai entrar num ringue aqui e você vai lutar contra o outro oponente se chama pecado, ok? Você vai entrar nesse ringue e a hora que você entra no ringue, você entra com essas suas roupas aí. E aí o juiz, ele amarra você no corner, lá na esquina do ringue, algema você, seus pés, seus braços, segura sua cabeça, te prende e começa a luta. O pecado vai bater e você vai apanhar, e não tem nada que você possa fazer. Você está amarrado. Você está completamente preso no corner. E você vai apanhar do pecado sem nenhuma possibilidade de lutar de volta. Por quê? Porque você está algemado ao corner. Isso é ser escravo do pecado. Quando a gente fala que você era escravo do pecado, era isso que acontecia espiritualmente. Você estava completamente amarrado, preso no canto, e o pecado, ele podia bater e você só ia apanhar. O que Jesus faz quando você se converte, quando você é transformado, é que ele entra, solta essas algemas, tira você dessa prisão que você estava, e agora você consegue lutar. Mas ele vai além. Ele vai te dar recursos para lutar, ele vai te treinar, ele vai te dar os equipamentos, ele vai te ensinar como lutar, ele vai te hidratar, ele vai te alimentar, vai te deixar pronto para o combate, e a hora em que a luta começar, ele vai falar o seguinte: olha só, eu vou ficar aqui do lado, se você me obedecer, eu falo, você faz, eu falo, você faz, eu falo, você faz, a luta está vencida, porque eu já conheço essa luta, eu já venci ela. Isso é deixar de ser escravo do pecado. Deixar de ser escravo do pecado não é parar de lutar no ringue do mundo. É agora você ser capaz de lutar o que você não era capaz de fazer antes. Então, quando você se percebe no pecado, ou quando você se percebe tentado a pecar, é um sinal de que você agora, pelo menos, é capaz de enxergar o seu oponente. É um sinal de que você é capaz de combatê-lo. É um sinal de que você foi habilitado a lutar. Porque antes isso era impossível para você. Quando você era um escravo completo do pecado, você não tinha a menor possibilidade de resistir a ele. Você não tinha a menor possibilidade de revidar. Você não tinha a menor condição de se colocar diante do pecado como um opositor. Você era vulnerável a ele, porque ele era o seu senhor. Ele batia e você apanhava. Quando você se converte, agora sim, você tem não só os recursos que ele te dá, por meio do Espírito Santo que vai viver dentro de você, por meio da palavra de Deus, por meio da vida de oração, por meio da igreja, por meio da santificação na palavra, por meio da comunhão, enfim, um monte de recursos que Jesus te dá para que você seja capaz de enfrentar esse pecado de volta. Mas isso, eu repito, ainda é responsabilidade sua. A luta diária contra o pecado faz parte da tua parte nessa luta. Essa luta, quando ela acabar, aí sim, Jesus vai eliminar os oponentes. E não vão existir mais oponentes. Mas até que ele venha para eliminar os oponentes, é meu papel e é seu papel continuar lutando contra o pecado. E nesse mês de julho, onde nós vamos falar sobre a sexualidade, ela é um campo de pecado. Não é o único campo de pecado, não é o maior campo de pecado, mas talvez seja o mais evidente hoje em dia. E nós precisamos entender quais são esses recursos que Jesus nos dá, quais são as ferramentas que Jesus nos dá, o que ele diz a respeito desse inimigo que nós vamos lutar, para que a gente possa lutar contra esse inimigo com capacidade. Mas o que nós precisamos ter na nossa cabeça é que, como a palavra de Deus diz, nós não somos mais escravos do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos livres das algemas. Seja lá qual for o pecado que você já viveu, que você vive, ou que você vai enfrentar, você precisa partir desse enfrentamento com a certeza de que você é capaz de lutar. Porque se você não entende que você é capaz de lutar contra o pecado, você já foi derrotado. Mas Cristo venceu o mundo. E ele te deu a capacidade de lutar todos esses
essas lutas e vencer esse pecado? Em Cristo, nele, com Ele lá do seu lado, usando os recursos que Ele te dá, usando o treinamento que Ele te dá. Nós não somos capazes de vencer o pecado por nós mesmos, mas Cristo nos capacita a vencer o pecado. Amém? Então que você possa refletir a respeito dessa palavra, ler sobre ela novamente, e que nesse mês de julho você tenha esse espírito, esse olhar, de olhar para aquilo que a gente vai tratar como recursos que Jesus nos dá, coisas que Jesus nos ensina, coisas que Ele nos apresenta para que a gente possa enfrentar mais um desses inimigos no ringue. O inimigo dessa vez é a sexualidade. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos pela Tua palavra que foi lida, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor Jesus nos compra, nos resgata, nos liberta da escravidão do pecado, e assim, Pai, nós podemos buscar a santidade a cada dia. Senhor, ajuda-nos a sermos mais santos. Nós queremos, Pai, entender quem são os nossos inimigos, nós queremos entender, Pai, quem são aqueles que querem nos derrubar, nos tirar do caminho, nos afastar de Ti, nos tornar diferentes de Ti, e nós queremos enfrentá-los, Pai. Dependemos completamente de Ti, do Teu Santo Espírito, nós dependemos, Pai, da Tua palavra, nós dependemos, Pai, uns dos outros, para nos fortalecer, e pedimos que o Senhor guarde a cada um de nós nessa batalha, Senhor. Que nós possamos, a cada dia, ser menos parecidos conosco, menos parecidos com o mundo e mais parecidos com o Senhor. Que nós possamos caminhar em santidade em direção à cidade celestial e à vida eterna, Pai. Ajuda-nos nesse propósito, dá-nos, Pai, um coração contrito, um coração pronto a aprender, e que nesse mês nós possamos ouvir a Tua palavra, que nós possamos entender a Tua palavra, que nós possamos viver a Tua palavra. Queremos, Pai, enfrentar os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas limitações, mas queremos enfrentá-los com o Senhor à nossa frente, Senhor, para que nós possamos ser vencedores. Te louvamos, Pai, pela Tua igreja, por essa assembleia, por essa reunião. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.